Bom, pessoal, agora a gente vai começar a polar de arrasto classe 2. A gente acabou de ver a polar de arrasto classe 1, é um método mais simplificado. E na classe 2, a gente vai ter um breakdown de efeitos físicos detalhados, né, que vão ser estimados através de metodologias semi-empíricas. Então, de uma maneira geral, o arrasto de cada um dos componentes, que a gente vai estimar de maneira independente agora, ao invés de estimar o arrasto do avião como um todo, conforme a gente fez na classe 1, ele vai ser dado o CD0, né, o arrasto parasita de cada um desses componentes, vai ser dado pelo CF, que é o coeficiente de fricção, tá? E esse CF é o CF físico mesmo, não é aquele CF equivalente que existe lá na polar de classe 1. Então esse CF está associado à fricção e experimentalmente esse dado vem de medições de arrasto em placa plana, em túnel de vento, tá? E a partir daí a gente tira o CF, que vai ser dependente de número de Reynolds e Mach, a gente vai olhar isso em detalhe, área molhada de cada um dos componentes, o fator de forma, que vai depender da esbeltez de cada um dos componentes, é o quanto de arrasto parasita que vai ser acrescido ao arrasto básico de fricção, que é o CF vezes área molhada, é a componente do arrasto de fricção. Com o fator de forma, a gente vai ter a componente do arrasto de pressão, que vai depender da forma de cada um dos corpos que a gente vai estar estudando. E tudo isso a gente divide pela área de referência para dimensionalizar, geralmente utilizando a área da asa, né? Somado ao arrasto parasita de cada um dos componentes, a gente vai ter fatores de interferência entre os componentes, tá? Que vão ser acrescidos. Então, quando a gente tem dois corpos, um muito próximo ao outro, as acelerações de um corpo interferem nas acelerações do outro e eles deixam de ser iguais se estivessem isolados. Esse somatório de acelerações na interferência costuma causar arrasto. Dependendo do tipo de interferência, a gente já viu em capítulos passados aí, interferência asa-fuselagem, a gente pode ter formação até de estruturas conhecidas como vórtices, ferraduras, tá? Em junções de topo de componentes. Então, isso a gente também vai ser considerado o fator de interferência. A gente vai ter um cálculo de induzido mais detalhado do que no classe 1. Então, esse induzido ele vai vir considerando simplesmente a componente da asa, tá? No classe 1, a gente estava considerando o arrasto induzido como sendo o arrasto da asa, fuselagem mais trimagem. Aqui a gente vai ter uma separação do que é o arrasto induzido que está vindo da asa e uma certa componente de CL dessa asa vai ser acrescida devido à componente da trimagem. Então a gente vai ter um breakdown certinho, o induzido todo vindo da asa, uma componente de CL de aumento na asa devido à trimagem. Então é um efeito mais físico, mais detalhado, né? Para isso, a gente vai ter que trimar a aeronave, então a gente vai considerar o momento que existe na asa, que vai ser balanceado pela empenagem horizontal, e essa trimagem também vai gerar um acréscimo de arrasto. No caso do P51, esse acréscimo de arrasto vai ser devido à deflexão do profundor e devido ao aumento de sustentação na asa para uma aeronave normal, né? Bom, para bons resultados, efeitos significativos não devem ser desprezados. Então, quando a gente parte para uma metodologia mais detalhada, é muito importante que a gente não deixe nenhum efeito para trás. Numa metodologia mais simplificada, como ela já considera o global da aeronave, isso é mais difícil de acontecer, você deixar o efeito para trás. Nesse caso aqui, é muito importante você olhar para a aeronave e ver todas as componentes que realmente estão contribuindo para o arrasto, né? Então, a gente vai ter uma grande quantidade de dados, quando comparado com a polar de classe 1. Então, é um pouco trabalhosa a metodologia. Eu vou até pedir para vocês terem paciência ao longo dos próximos slides. Aí vão ser muitos detalhes, muitas contas, muitos ábacos, mas é muito importante a gente passar por esse processo, pelo menos uma vez, para vocês entenderem como que é feita essa polar classe 2. É bem mais trabalhoso que a classe 2, né? E em alguns momentos poderia ser acoplado com a utilização de aerodinâmica numérica, o uso de CFD, principalmente nas partes de asa, tá? Que seria mais fácil, né? Metodologias numéricas podem trazer bons resultados e metodologias mais refinadas também poderiam.